Amigos, meu nome é Vinícius Talon e qual é a principal dica que eu tenho para quem vai atuar no júri? Eu recebi essa pergunta recentemente nas redes sociais e fiquei pensando qual poderia ser a principal dica para aquele que vai fazer o primeiro júri, para aquele que ainda não sabe como se comportar no júri, não sabe como se preparar. Eu gostaria de resumir essa orientação em apenas uma dica. A dica é: se prepare muito. E a preparação, ela tem várias formas. O mais importante, eu acredito, que não é o júri propriamente, o que você faz no júri, mas o que você faz antes do júri. Porque aquilo que você fará durante o júri, lá no plenário do júri, é apenas uma consequência da sua preparação, daquilo que você fez previamente. E aqui eu quero passar algumas dicas de preparação para o júri. Pois bem, você tem que conhecer e ter acesso a cada detalhe do processo. E aqui eu estou dizendo que você deve ler integralmente, sem exceção, cada linha do processo. Não interessa que vai dar trabalho, não interessa que tem pouco tempo, tem que dar um jeito, ou pedir o adiamento do júri por cerceamento de defesa, considerando que a defesa não tem como ter ciência de todos os detalhes do processo até o dia da sessão do júri. Mas caso contrário, se tiver tempo até o dia do júri, você não precisa pedir o adiamento e deve encarar os autos do processo. Tem que ler cada detalhe, cada afirmação, cada parte dos depoimentos, cada parte dos documentos do auto de prisão em flagrante, do inquérito, relatório do delegado, do termo de ocorrência, da perícia, de eventuais diligências, de eventual interceptação telefônica. Tem que ler tudo e tem que ter ciência de tudo isso, acessando integralmente o inquérito e o processo penal. E por que eu estou falando em conhecer e acessar todos os detalhes do processo? Porque muitas pessoas tiram uma cópia do processo logo após a decisão de pronúncia e depois não olham se aquele processo ainda está atualizado, se ainda há necessidade de tirar cópias de outros documentos que foram juntados posteriormente naquele processo. Portanto, tem que ter acesso. Faltando poucos dias para o júri, tem que ir até o processo, caso seja um processo físico, portanto, autos físicos, tem que ir até lá, olhar cada folha, ver os últimos documentos juntados para ver se tem alguma coisa que ficou de fora, que você não tirou cópia, e tirar cópias de tudo. Além disso, tem que ler o processo inteiro. Não basta ter cópia de tudo, não basta ter visto tudo que está no processo sem conhecer os detalhes. E quando eu falo em conhecer os detalhes, eu estou dizendo ler o processo integralmente, tirar cópias do processo de forma integral. Você tem que conhecer a frente e o verso de cada folha. E eu aqui me lembro de uma situação curiosa que eu já vou contar, mas além disso, além de ler o processo integralmente, ver frente e verso, tirar cópias de tudo, você também tem que fazer anotações, tem que fazer um sumário, tem que facilitar o seu acesso à informação desse processo, desse inquérito. E a situação curiosa que eu me lembro diz respeito a um período em que, quando eu comecei na Defensoria Pública, eu já falei em outro vídeo, eu fazia basicamente júris, eu era o defensor público do júri. Basicamente era essa a minha tarefa principal, fazer o mutirão do júri, os júris da primeira vara criminal e, enfim, prestar aquele auxílio a algum colega que tinha júri em outra comarca, no que chamávamos de júri itinerante, prestando serviços em outras comarcas também. E naquele momento eu tinha vários júris para fazer, e eu me lembro que teve um júri que eu ia fazer daqui a 3, 4 dias, e pedia um estagiário que tinha acabado de entrar para tirar cópia integral daquele processo. O estagiário tirou cópias e, por sorte, um dia antes do júri, eu comecei a ler aquelas cópias novas que foram juntadas e vi que aquele estagiário não tinha tirado cópia dos versos, da parte de trás das folhas. Tirou cópia apenas da frente. E por conta disso, eu não tinha acesso naquele momento a várias partes de depoimentos. Tinha lá na primeira parte, na parte da frente da folha,
dizendo, por exemplo, que a autoria é no sentido de que, e aí acabou. E a folha seguinte já falava uma coisa totalmente diversa, porque não tinha a folha, por exemplo, folha 150, verso. E por conta disso, eu não tinha o acesso integral ao processo. Aí, obviamente, por ter analisado antes do júri, foi possível preparar adequadamente, tirar cópias do que faltava do verso de várias folhas e, portanto, facilitar a compreensão do caso. Seria impossível, seria até uma forma de humilhação de fazer um júri sem saber totalmente aquilo que estava no processo. Portanto, sempre vale a pena ler alguns dias antes o júri. Alguns têm mais facilidade para ler o júri faltando 1, 2, 3 dias. Outros têm que começar a leitura do júri um mês antes, caso contrário não conseguem chegar ao ponto nevrálgico daquele júri, não conseguem formar a tese, e é sempre bom ler antes para amadurecer aquela estratégia defensiva, e aí ver se todas as folhas têm frente e verso, olhar, é até um trabalho muito mecânico e manual isso daí, mas olhar cada página, página 1, 2, 3, 4, 8, opa, pulou do 4 para a página 8, então tem alguma coisa faltando aqui, eu tenho que tirar cópia disso urgentemente, não interessa o que é. Não dá para fazer júri sem ter lido a cópia integral do processo e sem estar no júri com a cópia integral desse processo. Portanto, essa é a minha dica. Tenha acesso integral ao processo e tire cópia de tudo, fazendo anotações, fazendo a análise de cada depoimento, depoimento da testemunha tal. Falou isso, isso e isso. Depoimento da testemunha tal, falou aquilo, aquilo e aquilo. E aí depois fazendo uma comparação, comparando testemunha tal com a testemunha tal. Há divergência em tal ponto, folha tal e folha tal. É importante fazer esse tipo de anotação, fazer até um sumário do processo para você não se perder. A coisa mais complicada que pode acontecer no júri, há várias coisas complicadas, promotor fazendo interferência à parte a todo momento e até de modo informal, sem respeitar aquele procedimento do à parte, mas há várias coisas que podem acontecer. E uma delas, que é muito ruim, é muito chata, é você falar: tem um depoimento que fala sobre tal coisa, e esse depoimento está na folha, e aí começa a folhear, só um segundo, eu já vou achar, aí procura, de repente perdeu 2, 3 minutos só folheando, tentando achar aquela cópia, aquele depoimento que fala aquilo que você está alegando e não encontra. Aí você fala: ah, eu não encontrei, mas está aqui no processo. Bom, se o promotor for inteligente nesse momento, se ele tiver experiência, ele vai falar: eu venho requerer que seja apontada a folha sobre isso que o advogado está mencionando. E aí, por força de lei, teria que ser apontado, porque isso está no Código de Processo Penal. Ou depois isso será explorado. Na réplica, o promotor vai falar: bom, falou que aconteceu tal coisa, que tem tal depoimento, mas não disse qual folha está. Eu li o processo inteiro e não encontrei esse depoimento. Então, não está aqui. E acabou. E aí você vai ter que procurar aquele depoimento para eventualmente falar durante a tréplica. É muito chato, acaba perdendo aquela dinâmica quando você tem que ficar folheando, procurando para mencionar qual é a página, para ler aquilo que você quer ler, aquele trecho específico. Portanto, vá com um sumário, faça um sumário do processo, anote um roteiro da ordem que você vai falar, desde a parte de boa tarde, bom dia, saudações iniciais, falar sobre o caso, uma breve introdução e depois cada prova, até a parte dos quesitos, a parte final. Quanto ao primeiro quesito, a defesa postula que vossas excelências votem da seguinte forma, tal. Quanto ao segundo quesito, votem sim ou votem não, enfim, você tem que dar essa orientação e isso tem que estar nesse roteiro que você vai preparar. Assim, basicamente, para ir para o júri, o que eu sugiro, a minha principal dica é que você se prepare bastante, excessivamente, exagere na preparação. Faça um sumário do processo com as principais páginas, as principais folhas, os principais depoimentos, ou todos os depoimentos até. Faça um roteiro seguindo a ordem daquilo que você vai falar, para não ter que pensar: bom, acabei de falar sobre a qualificadora,
Qual é o próximo passo? Já termino, falo sobre quesitos, tem uma outra qualificadora. O que eu falo agora? Tem que montar previamente esse roteiro e já levar para o júri um roteiro para o caso de se esquecer. Enfim, isso daí todo mundo pode sofrer de amnésia durante esse júri, sofrer esse branco durante o júri. E aí, além disso, você tem que ler o processo integralmente, não pode deixar passar nenhum detalhe, é muito ruim, você perde a credibilidade, se fala uma coisa e depois o promotor fala, mas isso foi desmentido depois, mas houve uma reconsideração quanto a isso depois. Bom, se você não sabe, aí você já fica pensando, será que teve, será que não teve, eu não li, é horrível. Então, faça essa preparação exaustiva antes do processo. E aí, façam a preparação no tempo adequado. Alguns se preparam em um tempo mais curto, outros precisam de um tempo maior para se preparar. Quando eu fazia júris seguidamente, no mutirão do júri, eu fazia um júri a cada 2 dias, enfim, cheguei a fazer 3, 4 júris seguidos na semana. Eu tinha pouco tempo para me preparar, mas eu conseguia fazer essa preparação. É óbvio que hoje na advocacia privada há um tempo muito maior para você estudar de um júri até o outro. E de qualquer forma, você tem que sentir qual é o tempo que você precisa de preparação. É melhor se preparar com muita antecedência e ficar preparado durante várias semanas do que chegar à véspera do júri, não ter se preparado, olhar no relógio e pensar, bom, o júri começa às 9. Se o júri começa às 9 da manhã e agora é exatamente 1h da madrugada, eu tenho 8 horas para estudar esse júri todo sem dormir. Isso daí não é algo que se faça. É óbvio que é melhor se preparar previamente. Portanto, a minha dica é se prepare previamente, leia o processo integralmente, tire cópias de tudo, acesse cada detalhe do processo, vá à vara criminal e olhe o processo, faltando poucos dias para o júri, para ver se foi juntado mais algum documento, tire cópias, anote, faça anotações de tudo, do cotejo entre as provas, faça um sumário, faça um roteiro quanto à ordem que você vai seguir na sua apresentação e, basicamente, boa sorte no seu júri. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como, por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo um curso de prática processual penal em que eu falo durante um módulo inteiro sobre júri, desde o inquérito até a apelação do júri, e você vai encontrar muitas outras coisas nesse link que está na descrição deste vídeo. E até o próximo vídeo.